Vamos ler essa passagem, Neemias capítulo 1, verso 1 ao verso 11, que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Oremos. Senhor, pedimos que neste momento a tua palavra, uma vez devidamente explicada, seja usada pelo teu Espírito para a nossa edificação. Tenha misericórdia de nós, Senhor, corrija-nos, fortaleça-nos a fé e usa-nos para que o teu nome seja glorificado na terra. Nós te bendizemos pela comunhão que há entre nós e pela segurança do teu Espírito, nos preservando até aquele dia quando o Senhor Jesus voltar. Seja louvado por todas essas bênçãos que já nos alcançaram. E pedimos que o Senhor agora nos edifique e nos ajude a perseverar. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem começa dizendo que as palavras registradas neste livro pertencem a Neemias. Neemias fora um judeu, ele se encontrava exilado e nesta ocasião ele servia o rei como copeiro, como ele diz no final do verso 11. Neemias, segundo o texto, era filho de Acalias. Esta referência ao pai de Neemias é feita apenas porque o nome Neemias, que significava Deus consola, era um nome bastante comum. Então aqui ele é identificado através do seu pai, para que ele fosse distinto em relação a outras pessoas que também se chamavam de Neemias. Diz o texto no verso 1, qual é o contexto, qual é a ocasião que esses eventos aconteceram. Diz que foi no mês de Quisleu. No calendário judaico antigo, o Quisleu era a segunda quinzena do mês de novembro até a primeira quinzena do mês de dezembro. Esse era o chamado mês do Quisleu. E no ano 20º, aqui Neemias está situando historicamente a ocasião desses eventos. O 20º ano que se refere aqui é o ano em que o rei Artaxerxes I, o rei da Pérsia, estava governando. Nesta passagem isso não fica claro, mas no verso 1 do capítulo 2 isso responde para nós. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
Veja que naquela ocasião quem estava governando era um rei ímpio, era o rei Artaxerxes, rei do Império Persa. Diz também o texto que ele se encontrava na cidadela de Suzã. Suzã é a cidade onde nasceu a Hadassa ou Ester. Esta cidadela era refúgio dos monarcas persas antigamente por causa dos oásis, por causa das águas termais e do conforto que essa cidadela oferecia. Tudo indica que Neemias, nessa ocasião, se encontrava numa condição muito confortável, segura, não faltava nada para ele, apesar de ser uma pessoa que estava debaixo de domínio, de governo. Ele estava debaixo do poder persa cativo ali. No entanto, por ser copeiro do rei, ele tinha a confiança do rei, porque ele experimentava os vinhos e provava a comida antes do rei, para que o rei fosse preservado. Então, ele estava numa posição privilegiada, ele comia a comida do rei, melhor que o rei poderia experimentar, ele provava primeiro, e ele tinha a confiança, porque ele habitava ali, ao lado do rei, no palácio, e experimentava de toda a confiança que alguém poderia ter nesta ocasião, nesta situação. Muito bem, no verso 2, nós temos a informação de que o seu irmão, chamado Anani, trouxe para ele algumas informações. Ele veio, como diz o texto, de Judá, juntamente com outros de lá. A cidade de Jerusalém, capital de Judá, se encontrava a mais de 1.700 quilômetros de Suzã, hoje localizada no noroeste do Irã. Essa viagem era feita a pé ou no lombo de um animal. Foi uma viagem muito longa e muito cansativa. Neemias quer aproveitar a oportunidade dessas pessoas terem chegado de um lugar tão distante, interessado pelas suas origens, pelas suas histórias, as histórias que haviam sido contadas pelos seus pais. E ele faz uma pergunta quando ele estava tranquilo, em paz, no palácio de Suzã. A pergunta que ele faz, nós poderíamos dividir em duas partes. Verso 2. Primeiro, ele pergunta a respeito dos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio. Ou seja, ele está interessado em saber como se encontravam os seus conterrâneos, os seus patrícios. Ele está interessado naquelas pessoas e na condição que elas estavam vivendo. A segunda parte da sua pergunta diz respeito à condição que se encontrava Jerusalém. Segundo o livro de Deuteronômio e o profeta Isaías também, a cidade de Jerusalém, ela fora edificada para ser luz para os gentios. Então, ele quer saber como que se encontrava Jerusalém depois da invasão dos babilônios. Porque, primeiramente, a cidade de Jerusalém foi dominada pelos babilônios. Depois, o Império Babilônico foi suprimido pelo Império Persa. E os babilônios haviam entrado na Palestina e destruído a cidade de Jerusalém, queimado as suas portas e levado muitos moradores daquela região para o cativeiro, para servirem como escravos. Neemias sabia dessa história e ele agora pergunta para o seu irmão como se encontravam aquelas pessoas e como se encontrava a cidade de Jerusalém. No verso 3 nós temos a resposta, tanto a respeito dos moradores daquela terra, como também a respeito da cidade de Jerusalém. A resposta que eles deram para Neemias foi esta: os restantes, verso 3, que não foram levados para o exílio. Vamos parar um pouquinho. Aquele historiador do século II, Flávio Joséfo, ele tem um livro chamado As Antiguidades dos Judeus. Nesse livro diz que Ciro II, que era um rei anterior a Artaxerxes, que governava a Pérsia, ele tinha uma empatia, uma afeição pelas religiões dos povos que foram dominados. Então, ele, numa certa ocasião, lhe foi apresentado o livro de Isaías. E Ciro II gostou tanto do livro de Isaías que ele passou a ter uma certa simpatia pelos judeus que estavam dentro do Império Persa. Por volta de 538 a.C., ele assina um decreto permitindo que 50 mil judeus deixassem o império e fosse para Jerusalém.
E esse grupo de pessoas, 50 mil judeus, vão para Jerusalém. Por volta, mais ou menos 80 anos depois, chega Esdras da Babilônia, com um grupo também de judeus, na cidade de Jerusalém. Só que a maneira ou a condição que os judeus se encontravam em Jerusalém era uma condição, como já foi descrito aqui no verso 2, bastante triste. A cidade estava desolada e as pessoas estavam numa grande miséria. Então, Neemias, quando toma esta informação, como diz o verso 3, a informação que ele recebe é esta, que eles se encontravam numa grande miséria e desprezo, isso em relação às pessoas. Agora, em relação à cidade, as portas da cidade se encontravam, os seus muros foram derribados e as suas portas foram queimadas. Ou seja, o cenário de Jerusalém era um cenário bastante triste, deprimente. A realidade clamava por uma reforma, por uma renovação. Neemias sabia também que a cidade de Jerusalém chegou a este estado de vexame, de vergonha, de opróbrio diante dos outros povos. Não foi porque Deus se esqueceu do seu povo, mas porque o seu povo abandonou ao Senhor. E agora a cidade está nessa condição. Neemias, então, verso 4, ele se retira para orar. Olha o que diz o verso 4. Ele não faz nada senão antes se resignar para orar. Depois que ele ouviu essas palavras, ele se assentou e chorou. E o que mais? Ele lamentou por alguns dias. E esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se entristeceu profundamente com essa notícia a respeito do povo que habitava a Palestina e as condições que se encontrava a cidade de Jerusalém. Então, a partir do verso 5, nós temos a oração que ele faz a Deus, do verso 5 até o verso 11. E nesse trecho da palavra de Deus, eu gostaria de destacar pelo menos 5 conteúdos que estão presentes nesta oração e que devem nortear também as nossas orações e, melhor, a nossa consciência a respeito da oração. A primeira questão que eu gostaria de destacar aqui é a convicção ou a declaração, a afirmação que ele faz a respeito de Deus e o seu caráter. Antes de mencionar qualquer necessidade do povo ou da cidade de Jerusalém, Neemias se apresenta diante de Deus exaltando o seu ser e o seu caráter. Veja o que diz o verso 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Essa experiência de Neemias nos mostra que antes de nós orarmos, é preciso ter algum nível de conhecimento a respeito de Deus. Se nós desconectarmos, separarmos esta consciência de quem Deus é, das nossas orações, poderemos ter uma experiência na oração bastante frágil ou até reprovável. Nos apresentando diante de Deus, por exemplo, reivindicando que Ele nos abençoe. Afinal de contas, fizemos o que Ele nos pediu e agora, como nosso devedor, deve fazer aquilo que nós queremos. Por vezes, não apenas nos sentimos no direito de reivindicar as bênçãos de Deus, mas também nos apresentamos diante de Deus culpando-o pela calamidade que nós estamos passando na nossa vida pessoal ou coletiva. Mas quando nós conhecemos de fato quem é o Senhor, a atitude que nós temos jamais é esta através da oração. Nós reconhecemos a grandeza de Deus, a sublimidade do seu ser, os seus juízos retos, sua justiça que é inquestionável, a sua palavra que é irrefutável. Nós reconhecemos a sua santidade. Como diz Neemias, um Deus grande e temível que está nos céus, porque Ele é a autoridade máxima, soberana, e isso regula a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus através das nossas orações, reconhecendo primeiramente quem Deus é. E quando nós sabemos quem Deus é, quando nós de fato conhecemos a Deus,
e carregamos a esta verdade bíblica a respeito de quem Deus é, nós nos apresentamos a Ele da maneira adequada. Nós dirigimos as nossas orações a Ele com as expectativas reguladas, não pelos nossos desejos e expectativas, mas pelos desejos e expectativas deste Deus que é santo, perfeito e que está acima dos céus. Em segundo lugar, a parte A do verso 6, nós percebemos que Neemias não tratava a oração como aquela oração imediatista, reacionária ou talvez ocasional, meramente falando. Neemias, ele entendia que quando ele tinha uma necessidade, ele tinha um pedido a fazer a Deus, ele tratava a oração de uma maneira contínua. Aliás, nós só insistimos por aquilo que nós acreditamos, nós só insistimos por aquilo que nós realmente queremos, nós só insistimos por conta daquilo que nós não queremos abrir mão, por isso nós insistimos. E Neemias nos mostra que quando nós nos apresentamos a Deus para lhe pedir alguma coisa, devemos fazer isso com total sinceridade do nosso coração, nos importando de fato por aquilo que nós estamos pedindo. E quando somos orientados por este princípio, nós oramos continuamente, não uma vez só e depois nos esquecemos do motivo. Veja o que diz a parte A do verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Dia e noite. Neemias entendia que a oração diante de Deus deveria ser praticada de maneira contínua, por acreditar que Deus haveria de escutá-lo. Em terceiro lugar, a parte B do verso 6, até o final do verso 7, nós vamos perceber que fazia parte do conteúdo da oração de Neemias, não apenas a convicção de quem Deus é, não apenas a oração que deveria ser contínua, praticada continuamente, dia e noite, mas também a necessidade de confessar a Deus os seus pecados, os pecados da sua família e os pecados de toda a nação. Diz na parte B do verso 6, que ele estava orando na expectativa de Deus ouvi-lo, a favor dos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Aqui Neemias está fazendo mais uma declaração, eu diria teológica, porque olhando para o cenário de Jerusalém destruída e para a condição triste e desprezível que se encontravam os moradores, os judeus naquela terra, Neemias reconhece que esta situação só chegou a este ponto por causa do pecado do povo ter abandonado os caminhos do Senhor. Não porque Deus encolheu as suas mãos, não porque as promessas de Deus caducaram, não porque Deus se negou a exercer a sua misericórdia ou tivera esquecido da sua aliança, mas porque o povo pecou contra o Senhor. Como Neemias foi um instrumento usado por Deus na história, não apenas para levar uma reforma física da cidade de Jerusalém, mas também uma reforma espiritual, porque não bastava levantar os muros da cidade de Jerusalém e o povo vivendo da mesma forma. Por que o povo foi levado para o cativeiro babilônico? Porque o povo pecou contra Deus de forma deliberada, consciente e persistente, afrontou a soberania de Deus. E Deus amorosamente permitiu que este povo fosse penalizado, levado para o cativeiro. Neemias sabia que se este povo voltasse para Jerusalém e não passasse por uma consciência profunda do pecado que os levou ao cativeiro, os problemas continuariam os mesmos e as consequências também. Então Neemias vai aqui no cerne da questão,
diante de Deus, ele diz: Deus, eu pequei contra o Senhor, a minha casa pecou contra o Senhor, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, e é por isso que estamos sofrendo, é por isso que agora somos vergonha para outros povos. Ele já reconheceu quem é Deus, e agora, diante desta verdade, ele reconhece o pecado que ele cometera juntamente com os seus, e ele pede a Deus que exerça misericórdia e perdoe o seu povo, e perdoe a ele também e a sua casa. É isso que diz o início do verso 7, também temos procedido de todo corruptamente contra ti. Ele faz uma confissão, ele reconhece quem é Deus, ele insiste na sua oração e ele se apresenta a Deus, confessando a Deus não só os seus pecados, mas os pecados de toda a nação. Em quarto lugar, juntamente com essa confissão de pecaminosidade, de fracasso espiritual, de calamidade social, econômica, religiosa, Neemias se lembra das promessas de Deus que foram dadas a Moisés e que o povo, se mantendo fiel ao Senhor, seriam preservados debaixo das bênçãos que essa aliança previa. Então aqui Neemias faz uma declaração, uma confirmação histórica desta aliança que Deus havia estabelecido com o povo. Essa aliança, como toda aliança na Escritura, tem duas nuances. A primeira nuance é: se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Mas se vocês me desobedecerem, se esquecerem de mim, se negarem a aliança comigo, se apartarem dos meus caminhos, vocês sofrerão as consequências dos seus próprios pecados. É exatamente isso que ele vai fazer no verso 8 e no verso 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, aqui é uma expressão exagerada, do tipo, por mais distantes que estejam os filhos de Israel, e aparentemente impossível de reuni-los novamente, olha o que Deus fará, se eles se arrependerem: de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então aqui Neemias se lembra desses termos da aliança. De fato, eles sofreram no cativeiro por causa da insistência no seu pecado. Mas esta mesma aliança que previa essa condenação, previa também a restauração se eles se convertessem. E Neemias aqui se lembra dessa promessa de Deus e pede para que Deus exerça misericórdia se o povo se arrepender. O que vai acontecer especialmente do capítulo 8 até o capítulo 10. Do capítulo 2 até o capítulo 7, Neemias é usado para dirigir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 10, juntamente com Esdras, que era o seu contemporâneo, o livro que nós temos anterior aqui é o livro de Neemias, Esdras estará dirigindo, abrindo a lei diante do povo e chamando o povo ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. Porque não adiantaria levantar os muros de Jerusalém se o povo não se arrependesse do pecado que os levou para o cativeiro. E aqui Neemias está pedindo para que, se o povo se convertesse, se o povo se arrependesse, que Deus reunisse outra vez o povo na cidade de Jerusalém e tornasse aquela cidade luz para as nações, porque esta foi a sua vocação. Em primeiro lugar, faz parte do conteúdo da oração de Neemias a afirmação de quem Deus é. Ele ora de maneira contínua na presença de Deus, em jejum e oração a favor da calamidade dos filhos de Israel. Em terceiro lugar, ele confessa diante de Deus o seu pecado, o pecado da sua família e o pecado dos filhos de Israel, porque a calamidade que todos estavam passando era um resultado dos seus pecados, não da injustiça ou do desprezo do Deus de Israel. E aqui, em quarto lugar,
Neemias está se lembrando dos termos do pacto, da aliança, que se o povo se arrependesse, Deus haveria de alcançá-los, exercer sobre eles misericórdia e renovar, portanto, a sua história. E termina o verso 10 e no verso 11, Neemias fazendo aqui uma menção, ainda que indireta, mas no capítulo 2 isso fica mais claro, quanto à responsabilidade e o dever que agora tomaram o seu coração. E ele pede para que Deus o abençoe diante desses propósitos que agora estão presentes no seu coração. Propósitos estes que o levariam a uma atitude, a uma responsabilidade diante da calamidade do seu próprio povo. Verso 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, se referindo a ele, e dá-lhe mercê ou misericórdia ou a sua bênção perante este homem, se referindo aqui ao rei Artaxerxes. Indiretamente, o texto indica para nós aquilo que fica claro no capítulo 2, a sua intenção de ir a Jerusalém e convocar o povo para uma reforma daquela cidade. Então, no capítulo 2, o rei pergunta para ele: que me pedes agora? Verso 4. Ao invés de responder imediatamente o rei, ele ora ao Deus dos céus, diz o verso 4 do capítulo 2, e só depois ele oferece a resposta à pergunta que o rei lhe fizera. Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença. Ele sabia que Deus estava por trás do rei Artaxerxes, mas aqui ele pede a Artaxerxes, confiado que Deus haveria de dirigir toda aquela circunstância para cumprir o propósito que estava no seu coração. Peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, dos meus pais, para que eu a reedifique. E aí, lendo a história, nós vemos que ele volta para Jerusalém, convoca aquela população, organiza por famílias e começa um grande empreendimento, reedificando aqueles muros num tempo recorde. Os muros de Jerusalém foram reedificados e dentro, seguro, o povo fez uma renovação da sua aliança para com Deus. Este foi o conteúdo que eu gostaria de destacar a respeito da oração que Neemias faz diante de Deus em face daquelas circunstâncias presentes nos seus dias. Então, para concluir, nós precisamos agora trazer esta mensagem para os nossos dias. Como essa mensagem, ela se aplica a nós nesses dias, nesses momentos que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, antes de qualquer coisa, devemos orar primeiro. Essa deve ser uma prioridade na nossa agenda cotidiana. Antes de tomarmos qualquer decisão, antes de entrarmos por qualquer caminho, antes de oferecermos qualquer reação, antes de fazermos qualquer coisa, devemos, à semelhança de Neemias, parar e orar ao Senhor. E de preferência em jejum, dependendo da ocasião, para consultar o Senhor. E lhe pedir que nos dirija os passos, e lhe pedir para que nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento, porque somente com a assistência do Espírito Santo somos preservados em relação a decisões que nós não devemos tomar e que muitas vezes tomamos no calor das nossas emoções ou pela força da pressão que determinadas circunstâncias exercem sobre nós. Devemos ter essa serenidade de pararmos e falarmos com Deus antes de tudo. Aqui, Neemias faz isto, por considerar que somente Deus pode lhe conduzir seguramente os passos. Nós estamos vivendo em dias bastante conturbados, no ambiente das nossas casas, no ambiente dos nossos negócios, no ambiente da nossa sociedade. Antes de fazermos qualquer coisa, por mais bem intencionados que estejamos, a história de Neemias nos mostra que precisamos priorizar a prática da oração. Eu me lembro
num curso que eu fiz sobre liderança nos Estados Unidos, na Beulah Heights Bible College, o professor falando que alguns que estão próximos de mim já ouviram essa história, mas é algo que realmente marcou muito para mim, eu nunca me esqueci. O professor disse que quando nós oramos, nós estamos fazendo uma declaração da nossa dependência de Deus. Só ora aquele que confia em Deus e o vê e o tem como fonte das suas respostas e das suas necessidades. Mas quando nós não oramos, nós estamos fazendo uma declaração com os nossos atos de que nós não confiamos em Deus e que nós não dependemos dele, nós dependemos apenas de nós mesmos. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, pare por um instante, se reserve dentro do banheiro, dentro do seu carro, andando para o ponto de ônibus, em algum ambiente, pare um pouco, pergunte a Deus, peça a ajuda dele, não tenha vergonha de se apresentar diante de Deus e pedir para que Ele te ajude, antes de tomar qualquer iniciativa, no calor das suas emoções, dos seus desejos carnais ou das pressões que muitas vezes nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Em segundo lugar, nós precisamos definitivamente conhecer mais o Deus a quem servimos, o Deus que declaramos crer, porque se nós não conhecermos ao Senhor de fato e de verdade, profundamente, nós faremos pedidos para Ele e nos dirigiremos a Ele de modo inadequado, faremos pedidos que Ele não pode nos atender. Se lembra daquela passagem lá em João capítulo 14, quando Jesus diz que capítulo 15 de João, que se Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em que circunstâncias podemos nos dirigir a Deus em oração e termos 100% de resposta? Primeiro, se estivermos em comunhão com o seu Filho. Segundo, se a palavra dele habitar em nós, porque a palavra de Deus santifica os nossos desejos carnais, que Tiago vai dizer ser esta a causa do porquê muitas das nossas orações não são respondidas, porque pedimos mal para satisfazer desejos que são pecaminosos ou carnais. Mas a palavra de Deus habitando em nós, santificando a nossa mente e os nossos desejos, nós alinhamos a nossa vida com a vida de Cristo, com o próprio Deus. Obviamente, o que vamos pedir estará em coerência, em sintonia, em harmonia com quem Deus é. Então, se nós não conhecermos a Deus, se nós não aprofundarmos a nossa consciência a respeito de quem Deus é, nós frequentemente faremos pedidos para Deus e Deus, muito embora, ouvindo as nossas orações, jamais atenderá os nossos pedidos. Porque Deus tem compromisso, em primeiro lugar, com quem Ele é, com o seu caráter, com a sua santidade e com a sua glória, muito mais do que com as nossas necessidades. Deus só responde orações que expressem quem Ele é, sua justiça, sua santidade e a sua glória. Então, sem conhecermos a Deus, nós correremos o risco, no meio da calamidade, de fazermos orações e buscarmos a Deus, mas de maneira inadequada e não sermos respondidos. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que os problemas, ou grande parte dos problemas que nós passamos, não todos, claro, mas grande parte dos problemas que nós enfrentamos e sofremos, são resultado da nossa pecaminosidade, do nosso pecado, da nossa atitude de querer controlar, tentar, melhor dizendo, controlar a nossa própria história. E a história humana está registrada na Escritura para mostrar, desde Eva, que essa tentativa de agir à parte da autoridade de Deus só traz consequências danosas para a nossa vida. Nós precisamos fazer como Neemias esses dias, se queremos um avivamento, se queremos uma reforma nos nossos dias, reconhecendo os nossos pecados. Por que hoje os filhos andam mais rebeldes aos pais?
Por que cada vez mais as mulheres estão querendo ser independentes dos seus maridos? Por que cada vez mais os homens se encontram omissos em relação ao cuidado com as suas esposas e em relação ao cuidado com seus filhos? Por que cada vez mais a imprensa brasileira tenta convencer os nossos jovens e as nossas crianças a se precipitarem por um caminho de promiscuidade e de imoralidade? Por que será que a nossa sociedade cada vez mais se aprofunda no seu pecado? Irmãos, não é porque Deus se esqueceu de nós, não é porque Deus está sendo injusto, é porque nós temos pecado, nós temos virado as costas para o Senhor, nós temos nos esquecido do Senhor e precisamos voltar para Ele, nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer que os problemas que estamos enfrentando por culpa nossa, não porque Deus se esqueceu de nós, mas porque nós temos pecado, como povo, como nação, como família, e precisamos imediatamente, emergencialmente, recorrer ao Senhor, como Neemias: Senhor, estamos passando por esse vexame, estamos sofrendo por causa do nosso pecado, a culpa é nossa, não é de Deus. Nós enfraquecemos na fé cristã, nós enfraquecemos na nossa relação com a igreja, nós negligenciamos o trabalho missionário, nós abandonamos as orações, tiramos as escrituras, a palavra de Deus de dentro dos nossos lares, nós não cuidamos dos nossos filhos, não cuidamos dos nossos casamentos, não honramos as nossas autoridades, não administramos corretamente as nossas finanças, porque nós somos pecadores. E precisamos de Deus, somente Deus pode trazer uma solução definitiva para nós. Por que tantos nesta geração andam desesperados, sem prazer na vida, desejosos de terem as suas vidas interrompidas, quando não atacam a sua própria integridade física? Deus é a nossa esperança, e não há outro. E Neemias se lembra disso, nos versos 8 e verso 9, e com base neles eu trago esta quarta aplicação. Precisamos confiar na sua misericórdia. Por um lado, confessando os nossos pecados diante de Deus honestamente, por outro lado, nos afirmando, nos assegurando da esperança que Ele nos dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A sua vida pode estar aos seus olhos perdida, tomada por uma infelicidade, por uma frustração, por um desânimo total. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você se voltar para o Senhor, você será tomado por uma esperança. Porque o Senhor promete, se arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós. Ele virá ao nosso socorro, Ele nos guardará, Ele nos salvará das nossas angústias, dos nossos desesperos. Pode parecer que aquilo que você está passando dentro da sua casa, fora da sua casa, no ambiente de trabalho, na faculdade, ou em qualquer outra circunstância e necessidade, não tem mais saída, mas tem saída. Confie como Neemias, através da sua oração, de que Deus tem os seus ouvidos inclinados ao seu clamor. Confie na misericórdia do Senhor. Mas não haja como se você tivesse algum direito de reivindicar alguma coisa da parte de Deus, porque não tem. Aliás, Deus só nos ouve por causa de Jesus Cristo, que é o único mediador entre os homens e Deus. É pelos méritos de Jesus Cristo que Ele ouve as nossas orações. E ainda somos assistidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Mesmo sendo salvos, nós somos frágeis, pecadores, limitados, e precisamos da assistência do Espírito Santo. E em último lugar, precisamos agir, assim como Neemias esperou naquelas circunstâncias agir também. Ele ora a Deus, ele confessa a soberania de Deus, a excelência do poder de Deus, mas ao mesmo tempo ele espera agir na direção do seu próprio povo e fazendo alguma coisa. Existem dois extremos perigosos
que permeiam a vida da igreja evangélica de um modo geral. Um extremo diz que Deus é soberano e que, portanto, eu não tenho que fazer nada mais, porque, por ser Deus soberano, Ele vai realizar a sua vontade independente da minha opinião, e independente das minhas ações. Nós podemos até não concordar com isso, mas também não podemos admitir jamais que a Escritura não afirma esta verdade. De fato, Deus é soberano e a sua palavra jamais volta vazia. Pelo contrário, cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Soberanamente, Deus executa os seus juízos. E a história de Jonas está aí para provar isso. Ele achou que poderia driblar a vontade de Deus, mas no final realizou a vontade de Deus. Porque não podemos jamais resistir à vontade de Deus. Esta é uma verdade. O outro extremo é quando nós agimos, tomamos decisões, nos precipitamos em certos caminhos, desconsiderando a soberania de Deus. E aí nós não oramos, de fato, não precisamos falar com Deus, não precisamos consultar os seus conselhos, nós já sabemos o que nós queremos. O outro extremo, ele nega a soberania de Deus e começa a agir como se Deus não existe, é o ateísmo prático. É uma vida pautada como se Deus não existisse, muito embora a confessionalidade e as declarações verbais apontam para o fato da existência de um Deus soberano que governa todas as coisas. Mas de modo prático, muitas vezes agimos como se Deus não existisse. São dois extremos perigosos, e o conflito desses extremos é estabelecido por nós, não pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus estabelece que Deus é soberano. Por exemplo, nesse texto, Neemias diz isso no verso 5, o Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Mas ao mesmo tempo a Escritura aponta para a necessidade da responsabilidade humana, quando ele diz, verso 9, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Veja, soberania de Deus, responsabilidade humana, que estão em perfeita harmonia no testemunho bíblico. Por acreditarmos que Deus é soberano, por acreditarmos que Deus é o que a Escritura declara, então eu agora vou fazer aquilo que a Escritura me manda fazer. Esses conceitos teológicos estão em perfeita harmonia, e o conflito não é estabelecido pela Escritura, é por nós. É por nós. Nós cremos que Deus pode salvar pessoas, mas negamos pregar o Evangelho para elas. Nós cremos que a nossa família pode ser reunida, santificada, mas não fazemos, por exemplo, cultos domésticos. Não temos momentos de orações específicos na nossa casa, nós não temos um momento no nosso ambiente doméstico onde nós reverenciamos a Deus através da sua palavra. Nós cremos que é da vontade de Deus que os nossos casamentos sejam um modelo para esta geração cada vez mais degenerada, pecaminosamente falando. Mas nós não cuidamos do nosso casamento como a Escritura diz. E porque nós rejeitamos a palavra, porque rejeitamos os conselhos de Deus, porque nós abandonamos os preceitos do Senhor, à semelhança de Jerusalém, sofremos consequências. Precisamos agir, tomar iniciativa com base naquilo que a palavra de Deus nos orienta. E antes de fazer qualquer coisa, como já foi dito, consultar o Senhor. Porque os seus pensamentos, como diz o apóstolo Paulo, são mais altos do que os nossos. E os seus caminhos também mais altos do que os nossos. E só Ele, portanto, sabe o que é melhor para nós e aquilo que redundará em glória para o seu nome. Que Deus, à luz dessas verdades, nos abençoe e nos ajude a ter uma vida de oração saudável, contínua, baseada em verdades bíblicas que acabamos de refletir. Vamos orar. Senhor, pedimos que nos abençoe como teu povo neste lugar e que o Senhor nos santifique para vivermos inteiramente para o teu agrado. Tenha misericórdia de nós, porque de fato temos pecado,
mas confiamos na misericórdia do Senhor, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue a nosso favor, e o confessamos como nosso Salvador nesta hora. Queremos te pedir, ó Deus, também pelo nosso povo, pelo povo brasileiro, que tenha cada dia se voltado contra o Senhor. Converta, Senhor, os filhos, os jovens, converta, Senhor, os pais, converta, Senhor, as nossas autoridades para Ti, que eles aprendam a temer o Teu nome e assim render diante da grandeza que é o Senhor. Nós suplicamos, ó Deus, por misericórdia e confessamos a Ti, Senhor, a nossa dependência e a nossa necessidade de sermos assistidos pelo Teu Espírito. Dá-nos forças, ó Deus, para praticarmos estas verdades e não apenas refletir sobre elas. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.